Olha, no futebol tem esperas que são bem mais longas que outras. E hoje a gente vai contar a história de um gigante do norte do Brasil, o Clube do Remo. A história de como a sua torcida, que é uma coisa apaixonada, esperou mais de 30 anos para viver de novo um momento de glória, o retorno à elite do futebol nacional. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, aquele lembrete rápido. Se você curte análises assim do mundo do esporte, já considera se inscrever e deixar o like. Ajuda muito a gente a continuar. Agora sim, vamos lá. Imagina só essa cena. Estádio Mangueirão completamente lotado. Quase 50 mil vozes gritando a mesma coisa. Essa imagem aqui, ela captura o momento exato em que um jejum de 31 anos finalmente acabou. O fenômeno azul, que é como a torcida do Remo é conhecida, pôde finalmente comemorar a volta do Leão à Série A. Foi uma explosão de alegria que, olha, lavou a alma de uma geração inteira. Tá, mas como é que esse momento de glória foi construído? Para a gente entender de verdade o tamanho dessa conquista, a gente precisa voltar um pouquinho e contar como esse gigante da Amazônia despertou mais uma vez. Pois é, tudo se resumiu a esse jogo aqui. O jogo decisivo contra o Goiás. Uma vitória de 3-1 que não foi só mais uma partida, né? Foi o carimbo no passaporte de volta para a primeira divisão. Foi o fim da agonia e o começo de um capítulo totalmente novo para o clube e para essa torcida imensa. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos voltar no tempo. Para sentir o peso de verdade dessa volta à Série A, é fundamental a gente conhecer a história riquíssima que veio antes. Uma história de glórias, de uma rivalidade que literalmente para a cidade. E, claro, da longa e dolorosa espera. Essa linha do tempo aqui dá uma noção do tamanho da espera. A história do clube é gigante. Tem o primeiro clássico Repala em 1914, mas a última vez na elite tinha sido em 1994. E aí a gente chega em 2025, cara, são 31 anos. Uma geração inteira que nasceu e cresceu sem ver o Remo na Série A. É muito tempo. E olha, é impossível falar do Remo sem falar do Repá. O clássico rei da Amazônia é muito mais que um jogo de futebol. É um evento que define a identidade cultural de Belém, do Pará. É tão importante que foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. É a paixão na sua forma mais pura. Essa rivalidade tem cada história. E uma das mais lembradas pela torcida remista é esse tabu aqui, que é lendário. Entre 93 e 97, o time ficou 33 jogos sem perder para o Paysandu. Um período de domínio que, nossa, vive até hoje na memória e alimenta a chama desse clássico. Ok, mas a história do Remo não é feita só de rivalidade. Ela também é a história da casa do clube, o Estádio Baenão. Um verdadeiro templo que, com acesso à elite, se tornou também um dos maiores desafios do clube. Pensa só, desde 1917, o Baenão é o coração do clube. É o palco de inúmeras glórias. Só que a Série A de hoje exige padrões modernos, né? Então o desafio agora é transformar esse templo histórico numa arena que esteja à altura da primeira divisão, mas sem perder a alma, claro. Mas por que essa revitalização é tão crucial? Bom, primeiro o básico, a adequação. A Série A exige padrões mínimos de gramado, iluminação e segurança. Segundo, a renovação. Uma reforma dessas empurra o clube para uma gestão mais profissional. E terceiro, fortalecimento. Um estádio moderno significa mais receita e uma imagem muito mais forte no cenário nacional. É um investimento no futuro, não tem jeito. Essa analogia aqui é perfeita, é exatamente isso. Disputar a Série A é como correr na Fórmula 1. Não adianta nada ter um carro de ponta se a sua equipe de apoio, a sua garagem, o pit stop não estiverem no mesmo nível. A infraestrutura fora de campo é tão importante quanto o talento lá dentro. Mas é claro que essa conquista não foi feita só de tijolo e grama, né? Ela foi feita de suor, de talento. Então vamos falar de quem fez a mágica acontecer lá dentro de campo. Vamos falar dos heróis desse acesso. Olha esse número, 15. O que será que ele significa? 15 é um número de gols marcados pelo artilheiro do time na campanha da Série B. E o cara por trás desse número foi, sem dúvida, fundamental para essa subida. E os donos da festa são esses caras aqui. Na defesa, a segurança do goleiro Marcelo Rangel, um verdadeiro pilar para o time. E lá na frente, no ataque, o oportunismo do Pedro Rocha, o homem dos 15 gols, um cara decisivo. Juntos, eles foram peças-chave nessa campanha e já viraram ídolos da torcida. Ok, a festa do acesso foi linda, mas agora a poeira baixa e a grande pergunta aparece. O que o futuro reserva para o Remo lá na elite do futebol brasileiro?
Porque, vamos combinar, esse acesso é muito mais do que só um time subindo de divisão. Ele representa a reconquista de prestígio no país. Ele valida a fé de uma torcida que nunca desistiu. É também uma chance de renovação para o clube e, de uma forma mais ampla, coloca o futebol da região norte de volta no mapa da elite, o que só enriquece o nosso futebol. E é aqui que a gente chega no ponto mais importante de todos. O grande desafio agora é transformar o sonho do acesso em uma realidade de permanência. Sabe, evitar aquele famoso bate-volta. E para isso, não basta só a paixão que trouxe o time até aqui. É preciso um equilíbrio muito delicado com planejamento profissional e uma estrutura sólida. O que nos leva, então, à grande questão que fica no ar. A paixão e a história são gigantes, isso ninguém nega. Mas será que o Clube do Remo vai conseguir construir a estrutura necessária para transformar esse sonho numa presença duradoura na elite do futebol brasileiro? Bom, só o tempo vai dizer.